gravar aqui. Então, vamos lá. Eu vou começar com vocês um pouquinho, fazendo uma revisão basicamente de matemática aqui, do que... Enfim, porque a gente precisa ver as unidades de medidas e as transformações, porque o tempo inteiro a gente vai estar precisando delas, tá bom? E eu preciso que vocês deixem o microfone ligado, porque toda hora eu vou perguntando alguma coisa e eu não... Quando eu tô... Pra pegar o livro? Não. A gente não tem livro de física, gente. Tá? Eu vou mandar material pra vocês. Ontem eu já mandei mensagem com os slides. A gente não tem livro de física, tá bom? Tá bom. E aí, então, vamos começar. Por exemplo, gente, se eu for comprar um açúcar, como que eu sei, por exemplo, eu vou no mercado, a quantidade de açúcar que eu vou comprar? Por quilo? Por quilo. Quantidade ali. Aí tem de 1 quilo, tem de 5 quilos. Eu tenho uma unidade apropriada e, no caso, o quilo é unidade de massa. Vocês concordam comigo? Uhum. Aí, por exemplo, aqui no Brasil, a gente usa quilo. Ou, por exemplo, 5 quilos poderiam ser 5.000 gramas, né? Sim. Se eu for pegar, por exemplo, na Europa, lá eles usam libras. Eles não usam gramas nem quilogramas. Então, seria uma unidade diferente. Mas aqui, pra gente, o convencional seria a gente usar quilo. Agora, e aí, gente, essa unidade... Pulou. A unidade, né, que a gente usa, ela deve ser compatível com a grandeza sem medida. Por que isso? Por exemplo, vamos supor que eu quero saber o peso a massa de um caminhão. Que unidade que geralmente eu uso, gente? Eu vou usar miligramas aqui? Não. Não vou usar miligrama. Grama também é uma unidade convencional aqui? É tonelada, não? Também não. Geralmente a gente usa o quê? Tonelada. Se eu vou pegar, por exemplo, a massa de um caminhão, seriam 10 toneladas. Seria o quê? Unidades simples, milhares, milhões, seriam 10 bilhões de miligramas. Ou seja, de acordo com o que eu vou medir, eu uso a unidade, eu uso os seus múltiplos, eu uso os seus submúltiplos. Agora, por exemplo, se eu falar para vocês um copo d'água, eu vou medir a água em massa, gente? Não. Eu vou usar volume, não é? Então, cada unidade, cada grandeza que eu for medir... Era litro. Ah, mas litro é uma unidade de quê? Litro é uma unidade de volume também, né? Isso. Então, pode ser litro, pode ser mililitro, pode ser decilitro, enfim. A gente tem várias unidades. E aí, a grandeza que eu vou utilizar e o seu múltiplo ou submúltiplo vai depender do tamanho da minha amostra, vai depender do que eu estou trabalhando, né? E aí, aqui no caso, então, realmente eu vou usar as toneladas. E aí, gente, a gente tem uma... Por exemplo, na química, a gente tem a IUPAC, que é como se fosse o regimento maior, né? Que é o que rege as regras, enfim, de unidade de medida, de tudo na química. Para essas unidades de grandezas, né, a gente tem o que a gente chama de Sistema Internacional de Medidas. Então, a gente tem uma medida que a gente chama de padrão para determinada grandeza. Então, por exemplo, a massa no sistema internacional, a unidade dela é medida em quilogramas, e aí o símbolo kg. O volume, igual vocês falaram, que é em litro, mas no sistema internacional, a medida dele é em metro cúbico, né? Então, metro elevado ao cubo. A temperatura, por exemplo, aqui no Brasil, a gente usa a temperatura... Qual unidade que a gente usa, gente? Graus Celsius, né? Sim. Não é isso? Só que no sistema internacional a gente usa Kelvin. Se a gente for pegar um comprimento, a gente usa metro. Se a gente for pegar área, a gente usa metro quadrado. O tempo, a gente teoricamente no sistema internacional, a unidade é em segundos. Mas dependendo, a gente pode usar hora, né? Pode usar dias, pode usar anos. Depende da grandeza que a gente quer medir. Se eu estiver falando de força, que é uma coisa que a gente vai aprender mais pra frente, ela é medida em Newton. Se eu estiver falando de corrente elétrica, ela é medida em ampere.
Se eu estiver falando de densidade luminosa, é candela. Se eu estiver falando de velocidade, é metro por segundo. Quantidade de matéria é mol, energia joule. Enfim, cada grandeza tem a sua unidade no sistema internacional. Mas significa que eu vou usar o sistema internacional o tempo inteiro? Não. Às vezes eu preciso fazer essas transformações, porque às vezes essa unidade aqui, ela é muito grande ou muito pequena para o que eu estou trabalhando. Tô indo muito rápido, tô indo muito devagar, tá tranquilo? Tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Então tá bom. Então olha só. E aí a gente tem o que a gente chama de múltiplos, que são coisas maiores do que a unidade, ou o que a gente chama de submúltiplos, que são coisas menores que a unidade. Então, por exemplo, o quilo é vezes 1000, é unidade vezes 1000. Aí pode ser quilômetro, pode ser quilograma, pode ser quilolitro. Então, o que é um quilômetro? É o metro vezes 1000. O que é Isso. O que é um quilograma? Um quilograma são 1000 gramas, né? Então, a grama vezes 1000. E aí, aqui eu também coloquei na ordem de potência, tá vendo? Se a gente pegar, por exemplo, a memória do computador, ela não vem em gigabytes? O que seria um gigabyte? Um gigabyte seria 1 bilhão de bytes. 1 megabyte seria 1 milhão de bytes. Tá vendo? Então, assim, aqui são múltiplos que se encaixam com qualquer grandeza. E aqui são submúltiplos, que são coisas menorzinhas. Então, por exemplo, 1 mililitro é 0,001 litros. Ou 1 litro são 1000 mililitros. Se eu estiver falando de micro, é 10 a menos 6. Se eu estiver falando de nano, é 10 a menos 9. Por exemplo, 1 metro são quantos centímetros, gente? 100 centímetros. Ou 1 centímetro é 0,01 metro. Aí aqui, na verdade, é o quanto é maior que a unidade no SI, deixa eu até corrigir, e o quanto aqui é menor que a unidade do sistema internacional. Tranquilo? Tranquilo. Tá bom. E aí, só para mostrar para vocês o seguinte, por exemplo, se eu estiver trabalhando com metro, se eu quiser passar para decâmetro, eu vou dividir para 10. Se eu quiser passar para decímetro, eu vou multiplicar por 10. Então, quando eu for andar para a direita, geralmente eu multiplico. Quando eu for andar para a esquerda, eu vou dividir. Então, ó, de metro para decâmetro, eu dividi por 10. De decâmetro para hectômetro, eu dividi por 10. De hectômetro para quilômetro, eu dividi por 10. Mas e se eu quiser passar direto de metro para hectômetro? Não é dividir por 10, dividir por 10? Não é a mesma coisa que dividir por 100? Sim. Se eu quiser passar de metro para centímetro, eu não dividi duas vezes, multipliquei 2 vezes por 10, então é a mesma coisa que multiplicar por 100. De metro para milímetro é a mesma coisa que multiplicar por 1000. Essas transformações aqui é a mesma coisa dessa tabela aqui, só de uma maneira, digamos, mais didática, tá? E aí só para mostrar, por exemplo, de quilômetro para metro, 1 quilômetro não são 1000 metros. E aí só para mostrar essas transformações aqui, isso aqui ficar de consulta para vocês, tá? Agora, se eu estiver falando, por exemplo, de unidade de área, que é centímetro quadrado, metro quadrado, aí agora eu já estou falando de o quadrado do número. Então, se aqui eu multiplicava por 10, dividia por 10, aqui eu vou multiplicar por 100 e vou dividir por 100. E assim sucessivamente. Então, daqui para cá multiplico por 100, daqui para cá multiplico por 100. Se eu quiser passar direto, eu vou multiplicar por 10.000, vou multiplicar por 1 milhão, tá? Porque a gente tem a unidade do quadrado. Se a gente estiver falando de cubo, então é 10 ao cubo, 1000. Então, 1 metro cúbico são 1000 decímetros cúbicos, 1 decímetro cúbico são 1000 centímetros cúbicos, tá? 1 quilômetro cúbico são unidade simples, milhares, milhões. 1 quilômetro cúbico são 1 bilhão de metros cúbicos. Tá joia? Entendido isso aqui? Entendido. Entendido? Então, assim, por enquanto, assim, pra mim tá uma coisa básica, mas pra vocês tiverem dúvida, vocês me interrompem e a gente vai fazer exercício daqui a pouco pra ver como é que isso funciona, tá bom? Ok. E aí, aqui só mostrando outras transformações de unidades, que isso aqui vai ser uma coisa útil pra gente trabalhar. 1 tonelada são 1000 quilos, né?
E aí, 1 hora são 60 minutos, 1 minuto são 60 segundos e 1 hora corresponde a 3.600 segundos, tá? Essa passagem aqui, gente, se vocês quiserem guardar agora, beleza? No momento mais apropriado eu volto a falar com vocês. Isso aqui é medida de velocidade. Então, por exemplo, quando vocês estão viajando, vocês olham lá no carro, qual a velocidade que o carro tá? Ah, tá 80 km por hora, tá 100 km por hora. Se eu quiser passar isso para metros por segundo, o que eu faço? Eu vou dividir por 3,6. São transformações de unidade de medida aqui. Mas essa aqui eu volto no momento mais apropriado e volto a falar dela, tá bom? Só para vocês já irem se familiarizando aqui. E aí uma outra conversão importante é o quê? Eu mostrei para vocês no Sistema Internacional que a unidade de medida é o quê? Metro cúbico, não é? Sim. Mas a gente usa, por exemplo, eu vou comprar leite. Que tanto de leite que eu compro, gente? Ai, peraí, Que tô foi? minha câmera caindo aqui. Que tanto de leite que eu compro? Eu compro 1 quilo de leite? Não, 1 litro. Um litro, né? Não. Então, assim, a gente precisa transformar, às vezes, o sistema internacional para a nossa unidade habitual. E aí, gente, 1 litro de o volume, ou sei lá, de leite, de água, né, uma medida de volume, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. E 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. É a mesma coisa aqui, ó. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. E o ml é submúltiplo, né? O mili é submúltiplo da unidade. Então, 1 litro são 1.000 mililitros. E aí, a conversão que a gente talvez mais use é que aqui o metro cúbico, 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Alguma dúvida aqui? Não. Acho que isso aqui basicamente são coisas que vocês conhecem, né? Mas eu quis recordar e para deixar o material aqui, caso surja alguma dúvida na hora que estiver fazendo um exercício, a gente recordar isso aqui, tá bom? E aí, eu trouxe alguns exercícios aqui pra gente poder treinar isso aqui. E aí, os exercícios eu vou ajudando vocês a fazerem, mas eu gosto que vocês façam os exercícios, tá? Então, o primeiro exercício aqui, ao estudar a planta de uma construção, o engenheiro deparou-se com unidades de áreas dadas em centímetro quadrado. Certo cômodo dessa construção apresentava a área de 120.000 centímetros quadrados. Essa área expressa em metros quadrados equivale a que quantidade, gente? Eu não tô conseguindo ver essa apresentação de tela, não. Peraí. Só ela ou mais ninguém? Sei, já não direito. Eu tô Não, tá vendo. pequenininha, tem que dar zoom. Peraí. É porque acho que você tem que fixar minha apresentação de tela aí, porque às vezes você tá fixada no que eu tô falando, alguma coisa do tipo. Então, olha só. Aqui eu já deixei o macete para vocês que o quê? De centímetro cúbico para metro cúbico, eu vou dividir por 10.000, não é isso? Quando a gente volta aqui, ó, como eu tô falando, peraí, centímetro quadrado, desculpa. Ó, eu tô aqui em centímetro quadrado e eu quero passar para metro quadrado. Então, eu vou dividir por 100 e vou dividir por 100 de novo. Isso aqui é a mesma coisa que eu dividir por 10.000. Então, a gente pode fazer de duas maneiras. A gente já pode fazer ele... Deixa eu aumentar a letra aqui, que eu acho que fica mais fácil para vocês aí também. Melhorou? Melhorou. Melhorou, né? Então, a gente pode fazer de duas maneiras, tá, gente? A primeira é o quê? Passar de centímetro quadrado para metro quadrado, eu vou dividir por 10.000. Então, a área é igual à área que eu tenho, 120.000, dividido por 10.000. Isso aqui vai dar 12 metros quadrados. Concordam comigo? Sim. Sim? Sim. Sim. Ele não quer ficar sobrescrito? Por quê?
Era pra tá... não quer ficar sobrescrito. Enfim, finge que tá assim, tá, gente? Depois eu vou tentar consertar. É metro quadrado, tá? Ou então, a outra forma de fazer é o quê? A gente sabe que 1 metro quadrado corresponde a 10.000 centímetros quadrados, não é? Então, x metros quadrados vão corresponder a 120.000 centímetros quadrados. Como que a gente resolve isso aqui? Regra de? Multiplica cruzado? Regra de 3, multiplica cruzado. Então, x vezes 1.000 é igual a 1 vezes 120.000. Então, x é igual a 120.000 dividido por 1.000. Então, a gente tem que x é igual a 12 metros quadrados. Não quer ficar? Duas formas da gente fazer o mesmo exercício. Ficou alguma dúvida aqui, gente? Não sei por que não quer ficar. Não. Não? Tá tranquilo? Não. Então tá. E aí, gente, eu costumo fazer isso aqui. Ao invés de eu trazer o exercício pronto, eu vou resolvendo ele com vocês durante a aula, tá bom? Como se isso aqui fosse meu quadro. O comprimento de 100 decâmetros pode ser escrito em centímetros como? Então, vamos lá. Decâmetro tá aqui, não tá? Sim. Então, eu tenho 100 decâmetros, não é? Eu quero transformar ele para centímetro. De decâmetro para metro, o que eu faço, gente? Multiplica por 10? Por 10. Então, 100 decâmetros são 1.000 metros, não é? De metro para decímetro, o que eu faço? Por 10 também. Por 10. Então, 1.000 metros são 10.000 decímetros. Que é a mesma coisa que falar que 100 decâmetros são 10.000 decímetros. E para chegar no centímetro, de decímetro para centímetro, o que eu faço? Multiplica por 10. Multiplica por 10 de novo. Então, vai ficar 100.000 centímetros. 100.000 centímetros passado para a potência de 10, como é que fica? 10 elevado a quanto? São quantos zeros aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, 10 elevado a quinta. Lembram disso? Lembro. Lembra? Sim. Então, 100 decâmetros são 10 elevado a 5 centímetros. Um aluno de ensino médio vai até o açougue, a pedido de seus pais, comprar 5, deixa eu aumentar a letra aqui, comprar 5 quilos de carne para um churrasco em sua casa. Além da carne, ele compra 8 litros de refrigerante para oferecer aos convidados. Qual das alternativas a seguir possui o valor da quantidade de carne e de refrigerante, respectivamente nas unidades tonelada e mililitro? E aí, gente, como é que vai ficar isso aqui? Peraí. Oi? Tô olhando aqui, peraí. Uhum. Vai ter que fazer regra de 3? Tem que fazer, a gente faz uma regrinha de 3. A gente sabe que 1 tonelada são quantos quilos, gente? 1.000? 1.000 quilos, perfeito. Então, X toneladas corresponde a 5 quilogramas, não é? Uhum. Então, X vezes 1.000 é igual a 5 vezes 1. Então, X é igual a 5 dividido por 1.000. Então, X é igual a 0,005 toneladas. Certo até aqui? Uhum. E a gente vai fazer a mesma coisa para litro. Ele quer saber em mililitro. Só copiar o quadro aqui para eu já ficar com a letra certinha aqui. Deixa eu trocar aqui. A gente sabe que 1 litro
São quantos mililitros, gente? 1000. 1000. 1000. Se eu tenho 8 litros, quantos mililitros? Vou chamar de Y, tá? Só porque eu já usei o X aqui, tá bom? Tá. Então, ó, 8 vezes 1000 é igual a Y vezes 1. Então, Y é igual a 8.000 mililitros. 0,005 toneladas e 8.000 mililitros. Letra C. Difícil? Fácil? Fácil. Não, é fácil, fácil. É fácil. E assim nós vamos levar o ano, tá, gente? Aproveita só na hora de tranquilinho. piorar mesmo. Oi? Aproveita só na hora de piorar mesmo. Não, fica tranquila aí. Não fica com medo antes da hora, não. Vamos lá. Em um teste de aptidão em um concurso da Polícia Militar de um determinado estado, o candidato deve percorrer uma distância de 2.400 metros em um tempo de 12 minutos. Qual alternativa indica os valores de distância e tempo em quilômetros e hora, respectivamente? Então, vamos lá. Eu copiei aqui só para a gente ter o quadro aqui. Então, a gente sabe que o quê? A gente precisa transformar a distância de metros para quilômetros e o tempo de minutos para hora. Então, a gente precisa saber quais são as relações. Qual é a relação de quilômetro com metro, gente? 1 quilômetro são quantos metros? 1000. São 1.000 metros. Perfeito. X quilômetros vai corresponder a 2.400 metros. Como que eu resolvo isso aqui? X vezes 1.000 é igual a 1 vezes 2.400. Então, X é igual a 2.400 dividido por 1.000. Então, X é igual a 2,4 quilômetros. E eu preciso passar o tempo para quê, gente? De minuto para hora, não é? Qual a relação que eu vou usar aqui? 1 hora Sim. igual a 60 minutos. Uma hora são 60 minutos. Y horas vai corresponder a 12 minutos. Então, Y vezes 60 é igual a 12 vezes 1. Então, Y é igual a 12 dividido por 60. Então, a gente tem que Y é igual a 0,2 horas. 2,4 quilômetros, 0,2 horas, letra E. Tranquilo? Sim. Sim. Aí aqui, gente, foi só recordando como que a gente calcula o volume de um corpo, por exemplo. A área é lado vezes lado. Vocês concordam como se eu estiver falando de um quadrado, se eu estiver falando de um retângulo, alguma coisa do tipo. Não é isso? Sim. Sim. E o volume? Base vezes altura vezes profundidade, não é? Sim. Então, se eu tenho um cubo de 1 Mas a metro... altura e profundidade seria a mesma coisa? Não, a altura é aqui, profundidade é aqui. Conseguiu ver onde é que eu mexi aqui o mouse? Consegui. A altura é aqui no eixo Y, profundidade no eixo X. É porque você está pensando, por exemplo, a profundidade da piscina, mas se eu for pegar... Negócio assim, É, que se eu seria for... a altura e profundidade. Oi? É como se fosse tipo assim, né, amor? Aqui seria a altura, aqui a profundidade. Isso. E aqui largura. Então, vai ser ou base vezes a altura, vezes a largura, enfim, cada um chama um lado de uma coisa que depende do que a gente está trabalhando. Então, se eu tenho um cubo de 1 metro, então ele tem de 1 metro, né, de largura, ele tem 1 metro cúbico, ou 1.000 decímetros cúbicos. Aí aqui só provando que 1 metro cúbico é igual a 1.000 decímetros cúbicos, coisa que eu já mostrei lá atrás para vocês. Gente, meninas, posso extrapolar a aula aqui rapidinho, só para a gente finalizar esses exercícios? Então, tá bom. Então, com base nessas informações, resolva o problema. Desejas construir uma piscina que comporte no máximo 90.000 litros de água, de formato retangular e com área correspondente ao retângulo de 5 por 12.
Aí qual deverá ser a profundidade? Aí aqui eles estão chamando profundidade, o exercício está chamando profundidade de altura. Ou seja, qual que é a altura da piscina para que ela contenha 90.000 litros de água? Vocês concordam comigo que a área da piscina vai ser dada em metro cúbico? Sim. Sim? Então vamos passar litro de água para metro cúbico de água? Como é que a gente faz isso? Vocês lembram qual que é a transformação que a gente faz? Não. 1 metro cúbico Aquele negócio. corresponde a 1.000 litros. Essa transformação aqui é importante a gente saber, tá? 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então, X metros cúbicos correspondem a 90.000 litros d'água. X vezes 1.000 é igual a 90.000 vezes 1. Então, X é igual a 90.000 dividido por 1.000. Então, X é igual a 90 metros cúbicos. Tranquilo até aqui? Uhum. Como que eu calculo o volume da piscina, gente? Volume da piscina. Não é área vezes altura? É. E o que é área? Não é lado vezes O plano lado? dessa piscina. Hã? A base. A base? Lado 1 vezes lado 2 vezes a altura dela. É. Não é assim? Então, o volume que a piscina tem que ter no mínimo 90 metros cúbicos. Concordam comigo? Para caber esse tanto de água. Sim. O lado 1 vai ser o 12, 5. O lado 2 vai ser o 12. Por quê? Porque eu quis. Poderia ser o contrário. E a altura ou profundidade dela a gente vai descobrir. Então, 90 é igual a 60 vezes a altura. Então, a altura dela é igual a 90 dividido por 60. Então, a altura dela tem que ser 1,5 metros. Professora, uma Oi. pergunta. Por que tem que dividir o 90 com 60? Porque eu não tenho que isolar a altura aqui? Tem. O 60 não está multiplicando? Qual que é a operação inversa da multiplicar? Se ele está multiplicando de um lado, ele passa pelo outro o quê? Dividindo. Certinho? Gente, ficou alguma dúvida aqui de hoje? Não. Não? Vocês viram que eu já mandei mensagem para vocês na caixinha de mensagem ontem? Não. Não? Não. Fiquem atentas que eu depois vocês dão uma olhadinha, que eu mandei a caixinha de mensagem para vocês, falando do link do YouTube, né, que eu tô gravando a aula aqui, vou até parar.